Olá, meus amigos e amigas, Papo Socialista aqui em mais uma edição, e dessa vez a gente traz aqui um convidado especial para a gente falar sobre diversos temas, passear aí sobre alguns temas importantes que estão associados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Ele é professor universitário, professor do curso de Direito da Visconde de Cairu, que é uma instituição educacional centenária, né, aqui no nosso estado da Bahia. Ele também é capitão reformado do Exército Brasileiro e é nosso convidado de hoje, Marinho Soares. Seja bem-vindo. Alegria enorme bater esse papo com você. Obrigado, Gabriel. A alegria é sempre minha estar aqui e estar na sua companhia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sua história. A gente está acostumado a ver os militares da ativa, da reserva, no campo conservador. E você faz questão de se mostrar no campo progressista. Você é uma rara exceção, ou existem outros profissionais das forças de segurança também, das Forças Armadas, com essa visão progressista? Eu tenho certeza que existe. Posso até ser que essas pessoas, esses militares com a visão progressista, não sejam militares que se coloquem, que tenham uma visibilidade que eu tenho. Mas, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida que tem. Ainda que a gente pode até questionar se é a maioria ou não. Pode ser que não seja a maioria, mas tem. Eu sou soteropolitano, nascido e criado no Cabula. Eu faço questão de falar isso, já que a gente está falando até de militarismo. Eu, com 5 anos de idade, eu ingressei no Colégio da Polícia Militar. Na PPM? PPM, Escola Primária da Polícia Militar, na alfabetização. Conheço muita gente, veio de lá. Lá eu aprendi a ler e escrever, lá eu fiquei 12 anos. Eu terminei a escola, aí eu passei no concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e fui seguir a carreira de oficial combatente. Eu também passei para a Academia de Polícia, passei oficial da Polícia, mas eu optei em ir para o Exército. Então eu fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, depois eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Quando eu me formei, eu fui morar no Rio. E aí, já que aqui é um papo socialista, eu sempre enalteço o estudo, você bem sabe disso. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu fiz faculdade de Direito, eu fiz especialização em Direito Penal e Processo Penal. Tudo isso paralelo à carreira? Tudo isso paralelo à carreira do Exército. Eu fiz especialização em Psicologia Jurídica, eu fiz especialização em Segurança Pública e Justiça Criminal, fiz mestrado em Direito e, no âmbito do Exército, eu fiz especialização pela Escola de Oficiais do Exército, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército, e fiz uma especialização pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Eu fiquei 21 anos na ativa, fui para a reserva. Quando eu voltei para Salvador, eu fiz o doutorado em Direito aqui na UFBA. E como é que entrou a vida acadêmica na sua... Não do lado de lá, como um estudante, como um doutorando, como um mestrando, mas como um professor, como um docente? Bom, eu no Exército, desde o terceiro ano, a gente dava muita instrução, né? Então, minha vida toda foi dando instrução. Então, eu gosto de lecionar, eu gosto de levar o conhecimento, eu gosto de estudar. E como eu não podia advogar, o que eu fiz? Como eu falei a você, paralela à minha carreira militar, eu fiz a graduação, eu fiz a pós, fiz o mestrado. E aí, com isso, eu fui dar aula, né? Fui palestrar, fui dar aula. E foi assim que entrou. Eu sempre gostei muito, né? Não só no Exército, porque o Exército, meio que o oficial, ele já está sempre dando instrução. Então, vou dar o tempo que você usou. Paralelo a isso, eu desenvolvi minha vida acadêmica. E depois já de reserva, né? Você passou a exercer a advocacia. Como é que foi isso? Como é que foi essa transição de carreira? Eu vou contar um caso aqui, já que eu estou no papo socialista. Eu vou para a reserva em 2014. Na época eu morava em Bagé, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. E aí, quando eu fui para a reserva, o que é que eu fiz? Falei, não, minha vida agora vai ser correr na orla e surfar. Já que eu estou na reserva, eu vou curtir minha vida de aposentado. Vou curtir minha vida de aposentado. E aí, pessoal, que doce ilusão. Com um mês, deixa eu ver, eu cheguei a abril, um pouquinho mais de um mês, eu sei que eu já estava
com a época senadora Lídice, pré-candidata a governadora do estado da Bahia, fazendo política. Ou seja, aquele negócio de correr na orla, de surfar... Ficou só nos planos. Não, acho que não levou 2 meses. E como é que foi essa aproximação com a então senadora Lídice, hoje deputada federal? Foi o seguinte, eu estava lembro bem disso, eu estava em Alegre do Feijão, lá no Pelourinho, um restaurante muito tradicional aqui no Pelourinho, da comunidade negra, que até a gente chama da Embaixada da Comunidade Negra. Da Resistência. Da Resistência. Eu estava em Alegre do Feijão, e aí chegou um companheiro do partido, veio falar comigo e tudo. Aí perguntei, e aí, Marinho, volta quando? Não sei o quê, tá de férias? Eu falei, não estou de férias. Agora é definitivo. Né? Já estou na reserva. Ele, como assim na reserva? Então você não volta mais? Você já está aposentado? Aí eu falei, estou aposentado. E aí ele chegou, poxa, não estou acreditando nisso não. E você vai fazer o que da vida? Eu respondi. Quer que eu faça da vida? Correr na orla e surfar. Doce ilusão. Doce ilusão. É um absurdo, não sei o que, não sei o que. Ele chega e fala assim, não, eu estou voltando de Brasília e a senadora Lídice, né, vai ser pré-candidata a governadora e, pô, você com o seu conhecimento todo, você não pode ficar de fora. É um absurdo uma pessoa com o conhecimento que você tem se limitar a correr na orla e surfar. Não, aí começou aquela pressão de ir para a campanha, falando que eu estava aposentado, até que um belo dia eu recebo uma ligação de Lídice dizendo que queria conversar comigo. Aí fez uma convocação. Uma convocação. Até hoje essa convocação está em pé. E me diga uma coisa, como é que você, já que a gente está em novembro, que é o mês da consciência negra, como é que você, homem preto, chegou ao oficialato das Forças Armadas e como é para o homem preto que, como minoria em diversas carreiras, é também minoria dentro do Estado-Maior das Forças Armadas, dentro do ambiente dos oficiais. Como é que foi que você enfrentou essa situação e como é que era o tratamento a você dentro das Forças Armadas? Como é que eu vou falar para você? Eu vou usar, né? Vou fazer uma analogia com uma pessoa que eu sei que você gosta muito, que eu venho falando isso nos podcasts. Domingos Leonelli Neto. Tá vendo aqui? Ex-deputado federal. Ele lê até meu pensamento. Ele lê até meu pensamento. Grande quadro do PSB da Bahia. De quando o Leonelli vai à África do Sul visitar Nelson Mandela, depois de visitar Nelson Mandela, sai para jantar em um restaurante, em pleno apartheid da África do Sul, ele observa vários casais negros sentados e jantando em pleno apartheid. Detalhe. Ele vai lá na África do Sul, através do Oceano Atlântico, para entender que ele quer lutar contra o apartheid, contra o racismo. Volta para a cidade conhecida como a Meca da Negritude, a Roma Negra, que é Salvador, e ele volta com aquilo na cabeça. Assim, não lembro, né, nos restaurantes, e aí ele vai nos restaurantes de Salvador, aqueles restaurantes mais granfino, tipo uma Blitz, e ele observa que nos restaurantes que ele foi, ainda que a população negra seja a grande maioria, não tinha casais negros em nenhum dos restaurantes que ele foi. E aí ele fala assim, caraca, eu saí daqui, fui na África do Sul para lutar contra o apartheid perto dele. O apartheid aqui e eu não consegui enxergar. Então, eu estou citando o Leonelli para dizer que o racismo no Brasil ele é tão perverso que ele consegue se camuflar a ponto das pessoas até hoje questionar, dizendo que não existe racismo no Brasil, que racismo imita. Então, diante desse racismo velado, se a gente não tem uma sensibilidade aguçada, aflorada para a questão do racismo, por isso que hoje eu saio por aí palestrando sobre o que vem ser o letramento racial crítico. O que é o letramento racial crítico, Gabriel? Nada mais é do que de começar a olhar a sociedade com a questão do atravessamento racial. Peraí, Supremo Tribunal Federal tem aqui 11 ministros, não tem nenhuma pessoa negra. Verdade. Né? E por muito tempo teve apenas um. Que foi da história. Superior Tribunal de Justiça, eu estou citando as cortes porque eu sou do direito. Superior Tribunal de Justiça, são 33 ministros e ministras, né, o total. Só tem um negro, que é Benedito Gonçalves. Que é do TSE também, né? Que é Benedito Gonçalves. Então, assim, isso é ter o letramento racial. Então, muitas pessoas não conseguem se dar conta disso. Então, eu não tenho dúvida que, primeiro, eu nunca
tem que olhar ali, me ajude. Nunca na história do Exército Brasileiro teve um oficial general negro na alta cúpula do Exército. Ou seja, quem que pertence à alta cúpula do Exército? Os generais 4 estrelas. Sim. O Brasil nunca teve um general 4 estrelas preto. O Brasil nunca teve um general 4 estrelas preto. Então, isso sabe, eu estou falando de uma instituição centenária. Claro. Mais do que centenária, porque o Exército ele é de 1648, na Guerra do Guararapes. 19 de abril de 1648. 300 e tantos anos. 350 anos. Nunca 370 anos. Nunca teve general 4 estrelas preto. E qual o impacto disso dentro da comunidade negra? Dá um sinal de que nunca vai ser possível? Dá esse medo? Não, a gente vai chegar lá, não tenho dúvida. Mas isso, qual a reflexão que a gente faz, Gabriel? Que nós estamos muito atrasados. Mas muito atrasados mesmo. Agora, é claro que a militância e o movimento negro, então, hoje você, como um grande jornalista que você observa isso, que hoje há uma mobilização, e aí eu citei o nosso amigo Leonelli, para dizer que hoje a comunidade branca também está atenta e uma parcela significativa da comunidade branca vem ajudando. Por que eu falo vem ajudando? Porque a questão do racismo não é uma questão que tem que ser combatida só pela população negra. O racismo, ele atinge toda a comunidade brasileira, independente de ser negro ou branco, porque a violência, e aí eu vou até citar Sigmund Freud, né, que ele dizia que toda exclusão tem um retorno. Sim. Então, assim, eu consigo hoje enxergar uma mobilização de pessoas para combater o racismo. Ou seja, hoje nós temos uma comunidade que cada dia que passa, a sensação que eu tenho é que vem aumentando uma comunidade antirracista. E qual o caminho para a gente vencer essa guerra? O caminho, primeiro, é muita educação, até porque muita gente ainda acha que racismo é brincadeira, e ainda à toa que a nossa própria lei hoje fala em racismo recreativo. Sim. Então as pessoas acham que brincar de chamar de macaco, brincar de dizer que seu cabelo é fedido, que seu cabelo é ninho, né, como falou o ex-presidente. Porque seu cabelo parece ninho de barata. Isso não é brincadeira, isso é racismo. Ninguém brinca assim com o branco. Isso é racismo. Então, assim, a gente tem que ter uma educação, e é óbvio, né? A gente tem que, no meu entendimento, Marinho, você não é uma pessoa abolicionista. Não, eu não sou abolicionista, eu sou uma pessoa justa. Então, as pessoas que cometem racismo têm que pagar. E você faz isso muito bem. Toda vez que você recebe uma injúria racial, um caso de racismo na sua rede social, você corre atrás para processar. Não, hoje, coincidentemente, gente, isso é coincidência, isso não foi combinado. Eu estou vendo a Emerson ali filmando, não foi combinado, viu, Emerson? Coincidentemente, hoje eu tive 2 audiências, onde eu estou na condição de vítima. As 2 pessoas foram acionadas, foram intimadas e não compareceram, e eu pedi a revelia. Nem compareceu. E eu pedi a revelia. Uma das juízas, porque foram várias distintas, já falou que aceitou a revelia. Então, assim, o nosso nível hoje, Gabriel, é um nível tão raso que as pessoas se dão o direito de chegar na internet, achando que é terra sem lei, falar o que bem entender, falar. Só que na hora que elas são descobertas, que são identificadas, que são intimadas, não tem a coragem moral de aparecer na audiência. E aí eu ganho muitos dos processos, eu venho ganhando por revelia, porque eles não aparecem. E a extrema-direita tem essa característica, né, de clamar pela liberdade de expressão, entre aspas, que na verdade eles não querem liberdade de expressão, eles querem liberdade para ofender, para xingar, para atacar quem quer que seja, mas essa liberdade não vale quando xingam eles, quando atacam eles, quando fazem jornalismo contra eles. Sim. Eles sempre processam. Como é que você vê essa questão da rede social, sob o ponto de vista jurídico? De que a extrema-direita defende, entre aspas, uma liberdade de expressão, mas que, na verdade, eles carregam o cavalo de Troia da liberdade de expressão, poder fazer racismo, poder misoginia, que é o ódio às mulheres. Sim. Não, é um grande absurdo. Por exemplo, essa semana teve uma pessoa que compareceu, por incrível que pareça, 2 pessoas, 2 homens, 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 2
ela compareceu e fez esse argumento. O caso específico dela foi o seguinte: eu estava num debate com um deputado estadual, e ela escreve assim: deputado, como é que o senhor perde tempo com uma pessoa como essa? O senhor não está vendo que esse cabelo dele atrapalha muito o raciocínio? Isso foi o comentário dela. Ela pelo menos tem a humildade de aparecer. Essa não fugiu, não. Essa compareceu na audiência. Aí ela falou que estava fazendo um debate político. E aí eu deixei bem, peraí. Debate político, dizer que o meu cabelo atrapalha muito o meu raciocínio. Isso é um exemplo clássico de racismo. E aí, Gabriel, eu confesso a vocês que tem hora que eu não sei se é muito cinismo ou realmente se eles são muito prejudicados em relação à capacidade intelectual. Às vezes eu fico na dúvida. Porque diante da forma incisiva que ela falou, que não foi nada mais nada menos que um debate político, né? Ou é muito cinismo ou realmente são muito desprovidos de capacidade intelectual. E como é que você vê, Marinho, essa extensão do racismo? O racismo está presente em diversas áreas, desde a área da educação, ele é estrutural. Mas como é que você vê vou trazer aqui o exemplo da Bahia. A maioria dos soldados dos praças, da polícia militar, que é a polícia mais volumosa, é formada por negros. E a maioria das vítimas das ações policiais também é formada como negro. O policial negro, ele não tem essa concepção racial ou é uma coisa que está mais vinculada a outros fatores? Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. O que acontece, Gabriel? Uma certa feita, eu estava num debate no Rio de Janeiro, ele foi comandante-geral, mas antes, nessa época, ele era comandante do BOPE, era muito meu amigo, Coronel Mário Sérgio. Sim. E aí, Coronel Mário Sérgio, a gente fez um debate, foi até um debate que eu organizei esse debate, ele falou assim: Marinho, quando eu estou infiltrando a favela, eu vejo uma pessoa com fuzil, eu não reparo a cor dele, eu só atiro. Então, assim, é um discurso que ele pode colocar, que se a gente parar para analisar, não é um discurso, entre aspas, para que não tenha fundamento. Ó, Marinho, eu tomo tiro, eu não observo a cor da pessoa que está atirando, eu revido. Beleza. Mas aí o estudo vai para além. E nas situações onde não há os tiros, que a gente vê muito, né? Nas situações de abordagem, isso é provado que quando se aborda uma pessoa lida socialmente como branca, repare que eu não estou falando cor branca, lida socialmente. Por que pode falar lida socialmente como branca? Porque tem situações, isso também varia de região para região. Tem as benesses, vamos dizer assim, e varia de região para região. Por exemplo, a minha filha, quando eu estudava no Rio Grande do Sul, eu fiz uma representação onde uma coleguinha dela chamava ela de macaca. E eu tenho certeza que aqui em Salvador, diante da miscigenação, vamos dizer assim, minha filha não é lida como uma pessoa negra para ser chamada de macaca. Então também a gente tem que entender isso, a depender do estado, dá uma variação sim de leitura como pessoa socialmente branca. Por isso que eu estou tendo esse cuidado. Aqui na Bahia, a gente entende que muitas pessoas lidam como socialmente brancas, elas têm um tratamento por ocasião de abordagem totalmente diferente de pessoas indiscutivelmente negras. Recentemente a gente viu um caso de uma suposta blogueira, Sim, que furtou joias e tal, e até policial não conduzindo só no maior... como teve até o cuidado de preservar a imagem dela, cobrindo o rosto dela. Você deve lembrar disso. E isso vai além. Aí eu faço minha culpa da imprensa também, Sim. eu como jornalista. A imprensa no título coloca blogueira. E se fosse uma mulher negra seria assaltante, ladra, isso aí. É. Não, e assim, já que você falou isso, em 2005, eu estava participando de um workshop lá no Rio de Janeiro, mais precisamente no Instituto de Cidadania e Segurança. Nesse workshop, Gabriel, quem que estava nesse workshop? Os estudiosos de segurança pública e os editores, chefes dos jornais. Eu me lembro que do Nordeste tinha o jornal lá de Fortaleza, acho que é... O Povo Diário do Nordeste. O Povo Diário, isso aí, obrigado. Eu me lembro que o Zero Hora de Porto Alegre estava, os grandes jornais do Sudeste todos estavam presentes. E eu lembro que o representante da sucursal do Rio de Janeiro, da Folha de São Paulo, eu fiz um questionamento a ele, que eu nem lembro o questionamento, mas eu lembro muito bem a resposta dele, que me marcou.
tinha acontecido uma chacina na Baixada Fluminense. E o secretário de Direitos Humanos, que era um amigo meu, saudoso Coronel Jorge da Silva, ele recebeu uma ligação do embaixador dos Estados Unidos. Aí o embaixador dos Estados Unidos falou assim, secretário, o que é que está acontecendo, não sei o que. Aí a resposta que ele deu ao embaixador, né? Ele falou, embaixador, não está acontecendo nada demais. A única diferença é que dessa vez eu acho que a imprensa não tinha o que noticiar e noticiou a chacina da Baixada Fluminense. Resposta do Coronel Jorge da Silva para o embaixador. Que a única coisa que aconteceu foi que a imprensa estava sem motivo. E aí eu perguntei isso, e ele, esse pessoal da Surquissal, lá no Rio de Janeiro, da Folha de São Paulo, ele falou, Marinho, infelizmente o secretário está certo. Só que, olha a resposta dele, Gabriel, por quanto embarcou. Vocês têm que entender que a imprensa, né, as instituições também têm que fechar no azul. Tem funcionários a pagar, tem pai de família, mãe de família. Infelizmente, a gente trabalha muito de acordo com a demanda. Eu não posso fazer nada se um corpo na Lagoa Rodrigo de Freitas vende muito mais jornal do que 30 corpos na Baixada Fluminense. Verdade. Sabe? Então, assim, isso para mim foi um choque ali. Repito, eu não lembro nem qual foi a pergunta. Eu estou lembrando do contexto aqui. Porque eu lembro que eu conversei muito isso com o Coronel Jorge da Silva, e ele falou, não, Marinho, a verdade é essa. A verdade é que o pessoal estava sem como resolveu pegar os pretinhos aqui da Baixada que foram assassinados. E o cara confirmou, ele não posso fazer nada, repito, a fala dele foi essa, Gabriel. Eu não posso fazer nada se um corpo na Lagoa Rodrigo de Freitas vende mais do que 30 corpos na Baixada Fluminense. E como é que você avalia essa última operação policial no Rio de Janeiro, onde mais de 120 pessoas foram mortas? Houve uma pesquisa dentro do estado do Rio, uma grande parte, uma parte considerável, aprovou a operação, mas eu queria saber sobre o ponto de vista, não do Marinho progressista, mas do Marinho que entende de segurança pública e que estudou sobre esse assunto. Gabriel, primeira coisa, eu nunca vi, e olha que eu acompanho isso, posso dizer, há uns 30 anos, no mínimo. Eu era assinante do Jornal o Globo, eu era assinante do Jornal do Brasil, que não tem mais. Isso é antigo, viu? Apesar do... Mas não aparece, tá, gente? Não aparenta, tá? O que acontece? Nunca teve uma pesquisa tratando de mortes na favela através de operações policiais. Nunca teve uma pesquisa que a aprovação fosse menor do que 65%. A pior pesquisa bate 65%. Isso eu estou falando pesquisas feitas, né, na ocasião como foi feita essa. Então, assim, não é à toa que os governos do Rio de Janeiro, eles aprendem a trabalhar com isso. Você é uma pessoa muito atenta a números, você viu que depois da operação, em 3 dias depois da operação, o governador ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Isso diz muito. E por que isso acontece, Gabriel? Porque, infelizmente, a comunidade que vive subjugada por pessoas que vivem fora da lei, está cansada, não aguenta mais. Então, assim, qualquer coisa que você associe aquela pessoa que está obrigando você a comprar o gatonete, que está obrigando você a comprar o gás, que está obrigando você a pegar o ônibus, a van dele. Então, é natural, associa aquelas pessoas. Por isso que você viu uma pesquisa, como você viu agora recentemente, de bater 85% entre as pessoas que moram em comunidade. Porque, naturalmente, as pessoas associam aquelas mortes à opressão, aquelas pessoas que ela tem vontade de matar, a verdade é essa. Aí tem que ser justo e ler de uma forma muito racional. Agora, por que eu, Marinho, enquanto estudioso, sou contra? Porque não resolve. Se você for ver, é uma operação que fecha a escola. Aí eu vou fazer por parte, já que aqui eu tenho tempo. Fecha a escola. Fecha a escola, depois a direita, Gabriel, quer falar em mérito. Como é que fica uma criança que vê centenas de corpos espalhados pelas ruas, aquele banho de sangue? Você acha que aquela criança consegue ir para a escola, sentar e se concentrar no que o professor está ensinando? Não tem como. Aí você
tem uma dor, tem isso, tem aquilo, não pode sair para dar um socorro, porque os postos de saúde estão fechados. Você é comerciante, vive daquela economia local, tem que fechar seu comércio, senão vai tomar tiro. Você é trabalhador, está fora de casa, quer retornar para casa, como é que retorna para casa, sabendo a situação que está? Não retorna para casa. Né? Ou seja, mexe na assim, organização completa de uma cidade, né? Olha quantas coisas ruins tem. E o pior, Mário, matou bandido, você está defendendo. Não. Se você for lá hoje, não tem uma semana a operação, tá tudo igual. A organização criminosa continua atuando do mesmo jeito. Tudo igual. E aí eu quero também, já que está falando aqui, fazer uma ressalva. Os 4 trabalhadores da segurança pública, que são pais de família, morreram em vão. Por que morreram em vão? Porque se você voltar lá, o tráfico continua operando como se nada tivesse acontecido. Os colegas desses policiais que foram assassinados por esses traficantes, como é que fica a saúde mental? Sabe o que eles pensam, Gabriel? Na próxima operação, quem vai ser o próximo? A família que vai ser lutada pode ser a minha. A família desses policiais militares que foram e retornaram para casa, pensa isso. Hoje foi a família de fulano, amanhã pode ser minha família. Olha quantos problemas de saúde mental nós vamos ter decorrente de uma operação como essa. Então não tem como dizer que uma operação dessa é uma operação de sucesso. Porém, existe a leitura racional de pessoas que acham que tem que melhorar e tem uma leitura imediatista que você bem conhece, que a eleição está batendo na porta. E isso gera fatos. Né? Repito, em menos de 72 horas, o governador do estado aqui ganhou mais de 1 milhão de seguidores. O que não é pouca coisa. Pô, quem bem sabe isso é você. Pouca coisa. É 25% da população de Salvador, praticamente. Então assim, não tem como você não associar essa operação a uma operação politicagem. Um caminho que o governo tem apontado seria sufocar essas organizações criminosas dentro da sua espinha dorsal, do seu departamento financeiro. Você acredita que dissecando as fontes de recursos enfraquece o crime organizado e isso reflete dentro da favela? Olha só, é uma solução viável. Mas não é fácil. Viável e aparentemente, teoricamente, mais eficaz. Por quê? E eu quero aproveitar o ensejo, já que você fez a pergunta de relação a dinheiro, que hoje também a gente vê que a direita está fazendo um discurso forçoso para ser narcoterrorista. Sim. Então, gente, primeira coisa, para que as pessoas entendam, as pessoas que estão assistindo, o terrorista, ele é a pior espécie que pode existir como ser humano, mas ele tem uma coisa que é requisito básico. Aquilo tudo que ele faz é por questão política. O narcotraficante brasileiro, ele está na esquerda, na direita, no centro. Então, se tem uma coisa que eles não estão preocupados... É com ideologia. É com a política. Então, por isso que não dá para falar em narcoterrorismo. Primeiro ponto. Até porque eu estou vendo que é um discurso que a direita, de forma muito forçosa, e, mais uma vez, sem conhecimento técnico, está querendo colocar. E está aí invocando o apoio dos Estados Unidos em troca dessa narrativa do narcoterrorismo. Mas aí, gente, é aquele negócio, né? É um discurso raso e totalmente desprovido de qualquer fundamento teórico. Porque é básico, o terrorista, ele visa a questão política. Sim. Ou ele está fazendo terror para conquistar um Estado, ou está fazendo terror para conquistar um território. Se a gente pega o exemplo da Colômbia, eles sequestraram e derrubaram aviões, autoridades, assaltos a banco. E eles tinham interesse de dominar a Colômbia. Eles tinham interesse de dominar a Colômbia. Mas aqui a gente não corre esse risco? Não, zero. Você acha que Beiramar, pega Beiramar que é tido como descabeça, você acha que Beiramar algum dia pensou em ser presidente da República? Não. Pronto, Celcinho da Vila Vitem. Vou aproveitar a Celcinho da Vila Vitem, até porque eu falei de Beiramar, e aí como Benedita foi muito atacada, eu relembrei o que aconteceu, e aí como eu tenho tempo, vou falar um pouco de história, eu relembrei o que aconteceu no Rio de Janeiro. Comando Vermelho. 1994. O E, ele era do Comando Vermelho, e ele trai
Orlando Jogador, que era uma das lideranças do Comando Vermelho, trai Orlando Jogador e mata Orlando Jogador. O E, ele cria junto com o Celcinho da Vila Vitem a ADA, que é amigo dos amigos. Que é uma facção paralela. Que é uma facção... São as 3 principais facções na época, ainda hoje, eu acho. Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. E aí, só que o E, com o passar do tempo, ele vai para o Terceiro Comando e se torna o grande líder do Terceiro Comando. Ele é preso, aí está preso no Presídio Bangu 1, 2002. Fernando Beiramar, Comando Vermelho, o E, Terceiro Comando, e Celcinho da Vila Vitem da ADA. O que aconteceu? Beiramar toma um presídio. Tanto é que a Tropa Elite 2, não sei se você vai lembrar, começa com a tomada de presídio, né? Não entra. Aí, né, Matias vai e entra, né, e mata, que até seu Jorge, que é o líder da rebelião. Então, é uma analogia ao que aconteceu em Bangu 1 em 2002. E Beiramar, ele vai querer matar, ele mata o E, e quando ele vai matar Celcinho da Vila Vitem, que era o chefe da ADA, eles, por algum momento, Beiramar acho que dá um espaço para conversar, há uma conversa e Beiramar desiste de matar Celcinho da Vila Vitem, mata só o E e faz, o Comando Vermelho parece ficar... Uma espécie de acordo. Um acordo, né? E isso aí é documentário em todos os jornais. Tanto é que eu pego o jornal da época até para rechaçar o que aconteceu agora. E por que eu estou falando do Celcinho da Vila Vitem? Celcinho, quando é preso, eu lembro bem disso, uma jornalista pergunta a Celcinho como é que ele se sentia sabendo que muitos pais de família são assassinados por causa do tráfico. E ele é um grande líder do tráfico. Celcinho responde o seguinte, Gabriel, isso também foi uma coisa que me marcou. Ele falou assim, primeiro, isso que ele está dizendo é você. Eu me considero um trabalhador como todo mundo. Qual é a diferença? O mercado vende o açúcar. Eu vendo a minha mercadoria. Se o mercado for roubar o açúcar do mercado, ele pode chamar a polícia. Eu vendo a minha mercadoria. Se me roubarem, eu não posso chamar a polícia. Então, por eu não poder chamar a polícia, o mercado, ele não precisa comprar armas para poder garantir a segurança, porque ele tem um Estado que faz isso. Eu não. Eu tenho que ter arma para garantir a segurança do meu produto. Afinal de contas, eu sou um comerciante que vendo produtos e que a vendagem do meu produto também mantém muitos pais de famílias. Leva comida a muitas famílias. Isso na Beiramar. Aí ele fala assim, o mercado, ele pode fazer propaganda que está vendendo açúcar. Pode botar na rádio, pode botar na televisão. Se eu ousar falar, estou vendendo meu produto, eu sou preso. E detalhe, muitas das vezes eu me escondo e as pessoas me acham para comprar meu produto. Em que parte eu deixei de ser trabalhador honesto? Por quê? Porque vocês acham que eu não posso vender o meu produto, porque alguém falou que eu não posso, ou algum político, ou porque eu não posso me defender? Então, assim, é dessa forma que eu me vejo, como um pai de família, como outro qualquer, que tem o meu negócio, que tem o meu comércio. Então, se você parar para analisar friamente essa fala de Celcinho da Vila Vitem, aí você entende, né, que na cabeça dele... Ele não se enxerga. Ele não se enxerga como traficante, muito menos como uma pessoa má. Então, por que eu estou falando isso a você? Nunca passou na cabeça de Celcinho da Vila Vitem. Um dia eu vou tomar o governo do Estado do Rio de Janeiro. Hora nenhuma eles pensaram em política. Pelo contrário. Não tenho dúvida que se eles se eles pudessem, ajuda todos os segmentos políticos. E hoje está presente nas eleições. Não tenho dúvida disso. Aí é muito ingênuo achar que as organizações criminosas não fazem parte. A gente acabou de ver o TH Joia, não é isso? Sim. TH Joia está preso. Era deputado estadual e dias antes tirou foto com o governador do Rio. Não, então isso aí não resta nenhuma dúvida que não há interesse do narcotráfico em fazer e tomar... Bancadas, claro. Para a gente encerrar essa discussão sobre segurança pública, por que a extrema-direita combateu tanto a PEC da segurança pública, alegando uma concentração das ações no governo federal e depois pede ao próprio governo federal que intervenha mais e alega ter sido pouco ajudado pelo governo federal? Politicagem. Porque, Gabriel, infelizmente os nossos políticos não têm altivez. Os nossos políticos são rasteiros, são piquenis. Então, assim, o fato do governo federal fazer uma proposta muito boa,
a oposição fala assim, pô, é do governo federal, a gente tem que destruir. E o que Eles é que não você têm comprometimento com o povo. destaca de positivo nessa PEC da segurança pública? Vamos lá. Eu acho que era muito mais fácil para o governo federal ser omisso. Porque, querendo ou não, se você for no artigo 144 da Constituição Federal, está dizendo que segurança pública é responsabilidade de todos, mas é dever do Estado. Dos estados. Então, assim, eu poderia pegar a Constituição, botar debaixo do braço e falar, Lavar as mãos. vocês, governadores. E não, qual a postura que a gente vê do presidente Lula? Não, eu quero participar, eu tenho responsabilidade em promover a paz no Brasil. Eu quero ajudar os governos de Estado. Eu quero também estar ativo nas políticas públicas de segurança. Então, eu acho isso algo muito louvável por parte do governo federal. E não estou dizendo isso porque eu votei nele, não. Porque qualquer pessoa racional, esquecendo a política, consegue enxergar isso. O governo, para ele, será muito mais fácil. Ele se isentar. Uma dessas opções, dentro da PEC da segurança pública, é a integração total de todas as polícias. Sim. Que hoje é um problema gravíssimo das forças de segurança, porque o cara tem um cadastro aqui, não tem ali. Não, e assim, é uma outra coisa que as pessoas... É triste falar isso, mas há interesse que a polícia seja assim. As pessoas... Eu tinha um professor que faleceu até esse ano, Michel Miss. Ele era o presidente do laboratório de violência... de estudo de sobre violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um livro que ele fala em mercadoria política. O que é mercadoria política? A polícia militar, um exemplo, tá? Exemplo, gente. Polícia militar da Bahia não se comunica institucionalmente com a polícia militar do Rio de Janeiro. Mas eu, comandante-geral, eu, coronel, eu tenho minhas relações pessoais que eu posso aproveitar das minhas relações pessoais para ajudar o Estado. Então, muito do que acontece hoje na segurança pública no Brasil se dá através de relações pessoais e não relações institucionais. Que seria muito mais fácil, muito melhor. Mas aí é que negócio, a pessoa que tem o conhecimento, ele não quer dar para que todo mundo dependa dele. E até uma forma na cabeça dele de se manter em um cargo de privilégio. Então, a verdade é essa, Gabriel. Agora vamos para um tema mais leve aqui. Como é que foi, Maria, essa sua entrada no universo da rede social? A gente que vê que você tem centenas de milhares de seguidores, tem um conteúdo próprio, está ali sempre abastecendo a internet de conteúdo relevante, diga-se de passagem. Você é muito generoso. Como é que foi essa sua entrada nesse universo, que é um universo um pouco ainda difícil para a ala progressista brasileira? Gabriel, eu vou ser muito sincero com você. Uma das coisas que mais me inquietava é ver o quanta rede social propaga coisas que não levam a conhecimento e, muitas das vezes, coisas que são mentirosas. Então, se tem duas coisas que eu abomino, é a mentira e a falta de conhecimento, tá? E aí, o que eu fiz? Eu falei, poxa, claro que eu quero deixar bem registrado, a falta de conhecimento por falta de oportunidades. Que as pessoas também, às vezes, não têm conhecimento porque não têm oportunidade. Então, eu falei, poxa, eu não posso ser mais um. Então, eu vou, pelo menos, tentar passar conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo que teve quase 10 milhões de visualizações. Qual é? Que é um vídeo bobo. A diferença de negro, preto e pardo. Esse vídeo deu quase 10 milhões de visualizações. E ali, aquele vídeo apontou para mim o seguinte, as redes sociais carecem de conhecimento e requer conhecimento. Informação, sobretudo. Informação. Então, eu comecei a passar informação. E, para minha grande surpresa, eu dizia a você que eu imaginaria, por exemplo, hoje eu vou até olhar, eu dizia a você que eu imaginaria ter a quantidade de seguidores que eu tenho, é mentira. Nunca imaginei. 392 mil pessoas, quer dizer... 400 mil. 400 mil, sabe o que é 400 mil pessoas? Ou seja, você que é um bom Bahia, são 10 Fonte Novas lotadas. São 10 Fonte Novas. 10 Fonte Novas cheias, porque 40 mil enche a Fonte Nova, não enche? Ajuda o Bahia a ir para a Libertadores. Ajuda o Bahia direto, né? Para a vaga direta, então. São 10 Fonte Novas cheias, então 10 Fonte Novas cheias. Te seguindo, e como você bem falou, o meu conteúdo não é nenhum conteúdo apelativo de, sei lá, de coisas sexy, porque a gente sabe que
existe muito conteúdo apelativo. Não é o meu caso. É um conteúdo que você falou. Eu procuro levar conhecimento, ainda que às vezes eu não consiga, mas a minha intenção é essa. Então, assim, foi isso que aconteceu. Eu procurei levar conhecimento. E na rua, há essa transferência do carinho da rede para a rua? Muito, muito. E é impressionante. Que eu estou falando de 400 mil pessoas, né? Muitas pessoas que me param aqui em Salvador não me seguem. Aí ele, você, professor, adoro o senhor. Não sei, Eu vi você no Instagram de não sei quem. Não, todas as postagens que o senhor faz está no meu grupo do condomínio, está no meu grupo de trabalho, está no meu grupo da faculdade. Então, isso é mais interessante. As pessoas botam meus vídeos nos grupos de WhatsApp. Então, muitas pessoas aqui em Salvador que me param, aí às vezes quando eu estou um tempo a mais que eu vou conversar para entender essa lógica, é no grupo da faculdade, no grupo da turma, no grupo do condomínio, no grupo do Baba. Baba, gente, aqui em Salvador é a pelada, é o futebol. No grupo da pelada. Né? Então, isso é muito interessante. Ou seja, olha o poder da internet. A gente está aqui quantificando 400 mil, mas olha quantas... Eu recebo muitas pessoas me abordam que não são meus seguidores. Verdade. De acompanhar dos grupos de futebol. É um seguidor por tabela, um seguidor indireto. Não, e isso é impressionante, Gabriel. A gente não tem noção, pelo menos eu, né? Eu não tenho noção aonde o meu conhecimento em relação aos meus vídeos chegam. Pois é. Marinho, o nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer muito aqui a rica entrevista que a gente fez. Gabriel é muito generoso, tá, gente? E lhe desejar sucesso aí nas suas atividades, na rede social, na universidade, onde você leva conhecimento, que levar conhecimento é sempre muito importante. Tão importante quanto receber conhecimento é você transmitir conhecimento. Obrigado e até a próxima aí. Né? Eu que agradeço o carinho do convite e eu vou até pedir a você permissão, que eu quero terminar com uma frase que eu acho que é muito importante, já que a gente está falando, acabou de falar tanto de conhecimento, né? Eu quero dizer o seguinte, gente, nunca deixe de sonhar e acredite veementemente que o estudo realiza sonhos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço, marca aí um joinha se você gostou desse conteúdo, encaminhe esse link para um amigo, para uma amiga e até a próxima semana.